Olá, galera, tudo bem? Bom, lembrando que eu sou a professora Andréia, para vocês se familiarizarem comigo, né, da turma 7, para a gente ter fundamentos de enfermagem. Bom, eu tinha deixado uma tarefa para vocês pesquisarem um pouco sobre a história da enfermagem, os nomes representativos das enfermeiras que tiveram, né, parte da história. Hoje nós vamos falar sobre o branco, né, sobre a vestimenta, sobre NR32. O que é uma norma regulamentadora do número 32? Ela regulamenta, né, o serviço não só de saúde, mas todos os tipos de serviço que dá atendimento ao público, que você precisa estar limpo, que você precisa mostrar clareza, nada de sujidade, que mostre mais segurança para o paciente e principalmente para o profissional. Então, ela é uma norma que regulamenta esses parâmetros de segurança que a gente tem que seguir. Bom, todo mundo já viu técnicos de enfermagem, alguns enfermeiros, ou até todos, dependendo se está fazendo estágio da faculdade, depende de alguns times institucionais, eles pedem exclusivo azul para o enfermeiro, branco para o técnico e auxiliar de enfermagem. Eu vou mostrar o que a gente precisa ter, como que a gente precisa se portar para melhorar todos esses quesitos, porque é uma norma que regulamenta o nosso trabalho. Por exemplo, açougueiro. Vocês já viram que o açougue, eles estão sempre de roupa branca, com botas impermeáveis, para estar com unhas aparadas, cabelos presos e ainda com touca. Por quê? Porque o branco mostra sujeira. Sujidade à mostra não é para ter. Então, qual a norma que regulamenta eles? O 32. Então, assim, como nós vimos já, né, que a norma regulamentadora, ela é para segurança, né, dos próprios profissionais e não necessariamente dos pacientes. Exemplo, nós mexemos com agulha, com sangue, que são fluidos, né? Então, nosso sapato, por exemplo, para a gente trabalhar, ele não pode ser uma sandalinha, porque poderia cair uma agulha lá, um sangue, um vômito, até mesmo fezes, né? A gente está dando banho, caiu algum fluido do corpo, ou é um dreno, a gente está aspirando o paciente. E daí, o que mostraria se tivesse um sanguinho que seja a amostra? O branco, né? Pra gente mostrar, olha, tá sujo aqui o seu jaleco, tá um pouquinho sujo aqui, um pouco aqui. Então, o branco, ele mostraria muito bem todo o processo de sujidade ou fluido corpóreo. E daí eu digo para vocês, como existe o branco para fazer atuação, para a gente identificar a categoria da enfermagem ou da saúde, necessariamente diz, a NR32 ela vem para retirar adornos, né, relógios, brincos, pulseiras, correntes, isso chama-se adornos, né? Nós vamos ver bastante quando a gente voltar eu falando de adornos, do processo de lavagem das mãos que os adornos não podem ter. Não estou dizendo do que a gente não veja, estou dizendo do que não é correto. E eu sempre falo para os meus alunos, independente do que os outros fazem de mal ou ruim ou errado, eu espero criar um pouquinho, né, dar uma digital em vocês, no sentido de eu vou fazer sempre o certo, porque eu sou o diferencial do meu cuidado. Então, independente que os outros façam errado ou não, nós sempre vamos ser os diferenciais. E daí eu digo para vocês, a gente já viu que não pode adornos, né? Então, por que nós vimos outros profissionais usar? Isso não é em questão, tá? E sim o que nós fazemos. A gente não tem que comparar o outro, a gente tem que dar o melhor o nosso. Outra coisa, o branco a gente já viu que mostra sujidade. Porque o jaleco, ele mostra a NR32, que é uma proteção. Então, não vai adiantar eu ir com um jaleco, tipo um cropped, ou extremamente curtinho. Por quê? Porque ele não vai me proteger de nada. Se a gente for aspirar, dar um banho, ele não é para proteger a nossa pele, nosso tecido, epitélio, né? Ele não vai proteger se ele for muito curtinho, né? Ou tem umas... outra coisa que eu digo, calcinhas, né? Cuecas, enfim. Parece óbvio, mas tem vezes que não é. Você vê algumas
fio dental, vermelha, oncinha, parece que a gente tá lá para um outro objetivo. E isso, quando a gente vai no laboratório, estagiando, isso não vai acontecer. Porque o nosso objetivo é acadêmico, é trabalhista, né? Não nada mais que isso. Então, a gente não vai com muito decote. NR32 mostra que a postura do profissional, ela tá na parte da limpeza, unhas. Não sei, né? A grande maioria deve ter unhas grandes. Não tô pedindo pra cortar. Mas sabe aquelas unhas tatu gigantes, tipo Zé do Caixão? Isso não pode. Exemplo, a gente tá dando um banho, um autocuidado ou um curativo num idoso. Você vai com uma unha daquela e fura sua luva. Você tá fazendo higiene íntima ou fazendo um curativo extremamente contaminado. E aí? Vai lá no seu dedo, vai te contaminar. E fora que ao pegar em pele íntegra, né, pele normal, sem machucado, você pode também machucar o vozinho. Uma criança, arranhar e tudo mais. Então a gente tem que ter bom senso. E outra coisa, as unhas, ela também é uma portazinha pra gente levar um monte de bicho, né? Bactéria, fungo, vírus, coronavírus. Eu tô brincando, mas é sério. Assim, por que a importância da lavagem das mãos nesse processo da Covid? Porque ela é um portal, né? Aonde a gente coloca mucosa, boca, olho, nariz, né? A gente tem muito contato com outras pessoas, com maçaneta, com porta, com ferrinho do busão. Então, ela é um transportador de sujeiras. E por isso que a gente tem que dar importância. E a NR mostra que as unhas também têm que estar aparadas e limpas. Por isso que depende de algumas instituições, elas falam até para ser esmaltes claros. Eu vou chegar no dos esmaltes, por quê? Porque sabe quando o esmalte fica craquelando, saindo, fica meio feião a unha? Ele também é uma portazinha de micro-organismo. Tem algumas instituições que não ligam para a cor do esmalte da pessoa. Pode ser preto, pode ser vermelho forte, não tem problema. Desde que esteja íntegro, totalmente lisinho, bonitinho. Por quê? Porque aquele craquelado também leva coisas para lá. Tanto embaixo da unha, por ela ser muito grande, quanto em cima, né, com os esmaltes não tão perfeitos assim. Então, depende da instituição, a coloração das unhas, tá? Eu, particularmente, quando já fui gestora, nesse sentido, assim, eu não ligo da cor, desde que esteja íntegro. E também não tão grande. Porque a gente vê as unhas limpas e isso é muito bacana para o profissional, para o paciente. Isso também é NR32. As unhas, a vestimenta branca, a remoção dos adornos, porque também levamos para casa vários bichos. Ai, nem aliança, professora. Nem aliança, depende da instituição. Então, a aliança também é um problema. Claro que depende da instituição, eles até deixam se não é centro cirúrgico, se não é UTI, se não é alta complexidade, porque daí é muito maior o risco de contaminação, tanto para o paciente quanto a gente, e daí não pode adornos nenhum, tá? Sapatos na NR32. Por que não o tênis? E nós vemos muito tênis, muito, tipo, e demasiadamente, por conta de conforto. Mas existem vários sapatos que são confortáveis e são próprios para a área da saúde. Não sei se vocês já viram, depois eu posso mandar uma fotinha daqueles borrachudão mesmo, não o Crocs cheio de furo, que também passa e também não é para pôr aqueles bichinhos que vocês podem ser que tenham visto, que também não fica legal. Entra um monte de micro-organismo e é fácil de contaminar. E fora assim, além da gente, a gente tem a nossa família. Então, depende do que a gente faz dentro do hospital, no estágio, a gente pode passar para eles. Então, todo o cuidado. Por isso que existem técnicas, existem normas para nos respaldar, né, como profissional e não ter tantos problemas de saúde assim. E então, os sapatos, eles têm que estar totalmente fechados no peito do pé, para ser mais fácil assim para eu dizer para vocês. E no calcanho. Não é para ser não impermeável. O que é não impermeável? Que não absorva água. Ele não é para absorver água. Por quê? E ele tem que ser embaixo borracha. Uma pessoa pode estar limpando, você pode escorregar. Imagina você transportando um paciente e cair e ainda cair com o paciente. Fluido, a gente mexe muito com sangue. Você vai aspirar, você vai remover um dreno, você vai, sei lá, desprezar uma diurese, que é a urina daquela bolsinha, sonda de fazer xixi, vai estar lá e acaba caindo, sei lá.
e você derrubando ou pisando naquilo e absorvendo no seu corpo. Então, isso é respaldo, isso é muito bacana, porque não acontece nada conosco se nós fizermos sempre o correto. Bom, galera, era só um pouquinho pra gente entender sobre NR32, né? Só recapitulando que é uma norma regulamentadora do profissional, né, que trabalha atendimento ao público, como que ele deve se portar. Não falei, mas o enfermeiro, o profissional enfermeiro, geralmente, ou quase todas as instituições, eles preconizam sempre o azul, que é para mostrar liderança, onde você pode chamar o seu líder, né, ou a população identificar. Mas pode ser que seja azul com branco, branco com azul, depende da instituição, tem mais azul, tem mais branco. E os técnicos e os auxiliares sempre de branco, tá? E é justamente pra gente mostrar essa limpidez toda, essa não sujidade, essa retirada de adornos, esses sapatos corretamente, as unhas, né, que eu falei um pouquinho com vocês. E o que eu quero de liçãozinha, né, de casa? Que vocês pesquisem um pouco sobre a NR32 e que vocês coloquem, por exemplo, assim, o jaleco tem que ser de manga de frio, como que o sapato tem que estar, os adornos, tipo um esqueminha de resumo mesmo do que eu fiz, pra gente discutir disso quando a gente tiver aula. E um pouquinho bem sucinto da NR32, da onde ela foi fundada, como que ela foi fundada, né? Para quem ela respalda, quais os profissionais. O porquê a gente não pode compartilhar o alicatinho. Quem que, sabe? É a Anvisa. Quais as instituições que regulamentam todo esse processo. Tá? Então, um pouco da NR32 e um pouco do que eu falei de uma maneira resumida. Tipo, o jaleco assim, as unhas, os cabelos presos para não cair nos procedimentos. Isso é NR32 também, né? Não é um cabelo, tem que ser gigante. Não tô falando para vocês cortarem. Tô dizendo que dá para prender, né? Que a gente pode usar algumas toucas, depende do serviço do setor. Mas os cabelos também faz parte da NR, tá? Não é para ficar esvoaçante, lindo, maravilhoso, para você fazer um curativo e relar no paciente. Ou mais, tá limpando, por exemplo, fazendo uma higiene íntima, limpando o bumbum do paciente cheio de cocô. E você no rabão é tão grande, rela lá, o seu cabelo fica cheio de cocô e daí você pode passar até para um outro paciente. E para você também. Então, galera, cabelo sempre preso, as unhas aparadas. Branco é branco, branco não é amarelo, né? Então, a maneira com que a gente mostra isso também, né? Se tá amassado, se não tá, isso também caracteriza um pouco da asuidade, dessa parte legal de aparência, tá? Quanto laboratório, quanto estágio e logo mais como profissionais. Um beijo e até a próxima.